até o final do capítulo. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 33. Lucas 5:33, irmãos, diz assim a palavra do nosso Deus. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Amém, irmãos, a palavra do nosso Senhor. Vamos buscar Deus em oração. Deus, precisamos, Pai, que o Senhor, meu Deus, nos abençoe com a tua santa palavra, Pai. Que cada momento, meu Deus, do culto, em que oramos, meu Deus, em que lemos a tua palavra, Pai, em que louvamos ao Senhor, meu Deus, em adoração, Pai, confessamos os nossos pecados a ti, Senhor, somos assegurados pela tua própria palavra, meu Deus, do perdão que recebemos em Cristo, Pai. E cada cântico, meu Deus, cada momento desse culto, cada leitura que fizemos da palavra, Deus, possa ter preparado o nosso coração, meu Deus, para que agora nós possamos ouvir a voz do Senhor, meu Deus, sendo proclamada, meu Deus, aos nossos corações de modo direto, meu Deus, mais do que em qualquer outro momento desse culto. O Senhor nos abençoe, Deus, nos capacitando, Pai, a ouvirmos o Senhor, meu Deus, de tal modo que seja impossível que nós nos desviemos da Tua palavra, de tal modo que seja impossível, meu Deus, que não sejamos transformados por ela. Precisamos do Senhor, meu Deus, precisamos que o Senhor nos abençoe e guarde o nosso coração, meu Deus, de todo pecado. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, os movimentos políticos e sociais que nós temos no mundo hoje, eles não são completamente novos, né? As duas posturas que representam as duas posições, se assim a gente puder dizer, política, né, de esquerda e de direita, eles refletem uma tendência do ser humano desde o início de todas as coisas. Veja, existem duas posturas, né? Existe uma postura mais conservadora, ou seja, que tem um apego à tradição e ao passado, e acha que tudo está bem e não precisa ser mudado, e tem um apego um pouco mais progressista, se assim a gente puder dizer, o revolucionário, que acha que está tudo errado e que tudo precisa ser mudado. Isso é basicamente as duas posturas, irmãos, que o ser humano ele tem de modo geral, tanto na política, quanto socialmente, quanto em várias áreas da vida. E o que a gente precisa entender é que a palavra de Deus ela nos ensina a termos uma postura não de apego a nossas tradições, mas também não devemos desprezar as tradições de modo completo. A gente deve simplesmente buscar no que as nossas tradições elas são bíblicas, a gente vai segui-las. E naquilo que não for, pelo contrário, naquilo que só se opõe à palavra de Deus, então nós devemos abandoná-las. O nosso texto fala um pouco a respeito disso, irmãos. No Evangelho de Lucas, nós temos meditado na caminhada de Cristo, na caminhada, no progresso da revelação, irmãos, em um momento que é o seu ápice, se assim a gente puder falar. No Antigo Testamento todo foi preparado esse momento. Tudo o que aconteceu antes, irmãos, da vinda de Cristo era uma preparação para esse momento. E tudo o que acontece depois da vinda de Cristo, irmãos, são desdobramentos desse momento. Então, os evangelhos, irmãos, não é à toa que foram 4 evangelhos escritos para poder relatar esse momento glorioso na história da humanidade, que foi justamente a vinda de Cristo a esse mundo.
Então nós vemos que o Senhor Jesus Cristo ele vem através de profecias, né? O Evangelho de Lucas começa com profecias sobre o nascimento de Jesus, sobre o nascimento do profeta João Batista, como um compêndio, ou seja, como um resumo ali de tudo aquilo que foi ensinado no Antigo Testamento. De fato, profecias foram dadas para nos fazerem aguardar o Messias. Então vem a última profecia sobre a vinda do Messias, que é justamente o anúncio que o anjo Gabriel faz a respeito do nascimento de Jesus. E vem a última profecia, então, depois que Jesus nasceu, vem a profecia do próprio João Batista sobre a respeito daquele que vai vir depois dele e que vai fazer coisas maiores do que ele e que vai, de fato, trazer a salvação para todos nós. E a gente tem visto, então, desde a infância, Jesus sendo preparado pelo Espírito Santo para começar o seu ministério. E nós vemos o ápice dessa preparação quando Jesus ele é tentado no deserto, que ele é o último momento ali em que Jesus ele é provado, em que Jesus ele é preparado, capacitado pelo Espírito Santo, para que ele pudesse realizar toda a obra que o Antigo Testamento já previa, já estava prescrito que ele iria realizar. Ele como um segundo Adão, como aquele que vem restaurar a humanidade que Adão fez cair juntamente com ele. E a gente tem visto que desde o início do ministério de Cristo tem se levantado oposição contra ele, né? Primeiro os da sua própria casa, a gente vê na sua própria cidade, aqueles que cresceram junto com Cristo, são aqueles que são o primeiro a se levantar contra o ensino de Jesus, os primeiros que tentam matá-lo. E a gente vê então que após isso, irmãos, surge um grupo específico de pessoas que vão se opor a Jesus Cristo até o final do seu ministério, que são os fariseus. Nós começamos já a ver um pouco a respeito deles, e o nosso texto aqui então vem dando continuidade a isso, a oposição que existe, irmãos, entre Jesus e a oposição em relação ao restante da religiosidade judaica. Né? Os fariseus, irmãos, eles não são apenas um grupo específico, mas eles representam o espírito do judaísmo, que era a religião que era vivenciada pelas pessoas na época de Jesus Cristo. O que acontece aqui, a partir do versículo 33, irmãos, nós vemos após Jesus ser confrontado pelos fariseus, porque ele come e ele bebe, né, junto com pecadores. Veja que primeiro chegaram perguntando essa pergunta, né, aos seus discípulos, os fariseus, murmurando, dizendo: por que é que o seu Senhor, por que é que o mestre de vocês, ele come e bebe junto com pecadores? E aí Jesus ele dá a resposta, né? Os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Eu não vim chamar pessoas justas, pessoas salvas, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. E agora então há uma continuação desse confronto entre Jesus e o espírito do judaísmo, do farisaísmo da sua época. Né? No versículo 33 diz: disseram-lhe eles. Se a gente for olhar, irmãos, esse é um texto que aparece também no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. E lá é dito quem foram esses que disseram. Na verdade, esses que disseram foram os discípulos de João Batista. No Evangelho de Mateus vai dizer isso de modo muito claro. E eles fazem uma pergunta em um tom de reprovação a Jesus Cristo. Eles dizem: os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Vejamos que essa pergunta ela é, de fato, feita em um tom de reprovação para com o Senhor Jesus, e ela vem com uma série de argumentações. Veja que a argumentação central dessa pergunta é: Jesus e os seus discípulos estão destoando daquilo que nós entendemos ser o correto, de acordo com a nossa religião. Porque, veja, o que é dito é que tanto os discípulos dos fariseus, como os discípulos de João Batista, que não eram aliados, que não eram amigos, que estavam em posições opostas. O João Batista, irmãos, ele foi aquele que foi, de fato, um profeta da parte de Deus e que anunciou a vinda do Messias. E os fariseus eram alguns daqueles que ele mesmo confrontava quando ele dizia: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então não eram grupos aliados, mas nesse momento aqui eles tinham algo em comum, que era a prática dos jejuns reiterados. Né? A gente sabe que o próprio João Batista ele tinha uma alimentação muito peculiar. Né? A palavra de Deus diz que ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestres. Também nos é dito, irmãos, pela tradição, né, nos escritos judaicos, que os judeus eles tinham o costume de jejuar pelo menos 2 vezes na semana. A gente vê, inclusive, o publicano, né, e o fariseu, naquela parábola que é contada por Jesus, o fariseu ele fala justamente a respeito disso. Ele diz: olha, não sou como esses homens aí, eu jejuo, né, 2 vezes por semana. O grupo de João Batista, que nós não sabemos especificamente qual era o costume deles em relação aos jejuns, mas sabemos que assim como os fariseus, eles tinham seus momentos de
jejuns. E nos é dito, então, aqui, que eles estão escandalizados com a postura de Cristo, de que os seus discípulos não jejuavam. Pelo contrário, eles comem e bebem. E vejam, irmãos, no Antigo Testamento não há nenhuma prescrição obrigatória de jejuns regulares. No Antigo Testamento, o único momento em que há um jejum que todo o povo deveria fazer era no dia da expiação, né, no principal dia do ano, no principal sacrifício que ia ser realizado entre o povo judeu. Eles iam fazer o sacrifício, o dia da expiação, e era dito ao povo que naquele dia eles iriam afligir a alma deles. E essa expressão, irmãos, afligir a alma, é justamente o espírito que está por trás do jejum. Na verdade, o jejum, irmãos, ele não é apenas a abstenção de alimento. O jejum é como se nós quiséssemos, através do nosso corpo, refletir a nossa situação espiritual. Nós reconhecendo a nossa fraqueza de espírito, queremos poder visualizar isso e sentir isso através da fraqueza do nosso corpo. Existem várias questões em relação ao jejum, né, como eu disse, prescrito mesmo, que era obrigatório, que deveria ser praticado com regularidade, seria anualmente, no dia da expiação, ser realizado esse jejum. Mas nós vemos em outros momentos na palavra de Deus, jejuns que não eram obrigatórios, mas que foram realizados pelo povo, como uma forma de demonstrar também o seu quebrantamento, de se humilharem de fato na presença de Deus. O salmista ele fala exatamente isso, que ele aflige a sua alma através do jejum. A gente vê que Moisés, quando ele estava no Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei do próprio Deus, ele passou 40 dias em jejum. A gente vê também que Esdras, Neemias, eles realizaram jejuns em relação ao pecado do povo. Então, nós podemos realizar jejuns em relação ao nosso coração quebrantado, não apenas em relação ao nosso próprio pecado, mas ao pecado de outras pessoas. Foi isso que Neemias e Esdras instituíram no retorno do povo do cativeiro babilônico. A gente vê também que Esté, ela também chamou, conclamou, tanto o seu tio Mordecai, como os demais judeus que moravam na cidade, a também participarem de um jejum, clamando a Deus pelo fato de que ela ia entrar sem autorização na presença do rei e que aquilo normalmente significaria uma sentença de morte. O rei precisava aprovar a sua presença diante dele para que você pudesse entrar. Então não era comum, ninguém iria querer entrar na presença de Deus ou na presença do rei com medo de ser morto, né? Então ela ia se colocar diante do rei em favor do seu povo. Então ela pediu para que o seu povo, os judeus, eles jejuassem nesse sentido. Então o jejum ele foi determinado no momento específico em que o povo ia ser perdoado pelos seus pecados, em que eles estavam fazendo referência à condição espiritual deles de necessidade de salvação no dia da expiação. Também o jejum ele era utilizado como uma forma de nós nos quebrantarmos pelo nosso pecado ou pecado de outras pessoas, como também pode ser como uma preparação como foi no caso de Moisés e também no caso de Jesus, uma preparação para realizar uma grande obra de Deus. Então a gente vê que o jejum ele tinha várias aplicações específicas, mas que em nenhum desses momentos, irmãos, era esse jejum aqui que estava sendo requerido pelos fariseus e pelos discípulos de João Batista em relação a Jesus e aos seus discípulos. Veja, não é prescrito, irmãos, não é dito que os fariseus em nenhum momento jejuaram 40 dias, não existia esse jejum prescrito nas leis extra-bíblicas que os judeus seguiam, né? Não era um costume deles. E o próprio Senhor Jesus já havia jejuado, né, 40 dias e 40 noites lá no deserto, sem comer pão e sem comer nada, né, mas provavelmente apenas se alimentando de líquido, porque a Bíblia não fala que ele parou de beber, apenas que ele parou de comer. Mas então, irmãos, os fariseus confrontam Jesus, dizendo, por que você não jejua? E os seus discípulos não jejuam. Né, sem saber que o próprio Jesus, ele, com uma preparação para o seu ministério, ele havia jejuado. Mas eles não veem os discípulos de Jesus com a regularidade que eles jejuando, e eles então confrontam o Senhor Jesus com isso. E a resposta de Jesus, irmãos, é muito específica e muito apropriada. Na verdade, Jesus, através dessa resposta que ele dá aos fariseus e aos discípulos de João Batista, ele nos dá um entendimento muito mais amplo do Evangelho. Veja que ele diz, a resposta de Jesus é, podei fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo. Jesus aqui está fazendo uma referência a si mesmo,
a sua presença entre os homens. Como eu disse para os irmãos, a vinda de Jesus Cristo, o momento em que ele encarnou, irmãos, é o ápice da revelação de Deus aos homens. Né? Os evangelhos, as epístolas, elas vão apenas explicar para nós o evangelho. O evangelho é o próprio Deus vindo e estando entre os homens. E eu e você, irmãos, diante disso, não podemos nos comportar da mesma forma que nós nos comportamos regularmente. Vejam, o que Jesus está querendo dizer, olha, em outras palavras, né, Jesus já usou esses termos em outro local dos evangelhos, ele diz, vocês não conseguem discernir os tempos, vocês não entendem que momento vocês estão vivenciando, vocês não percebem que, veja só, vocês estão falando aí da religião de vocês, mas vocês não estão conseguindo ver a essência e aquilo que é o principal na religião de vocês, que é o relacionamento com Deus. Veja, você jejuava, Jesus jejuou e Moisés jejuou, numa preparação para a revelação que Deus traria para eles, para a forma que Deus iria usar eles no meio do povo. Mas veja, Deus então se revelou ao povo, Deus está usando o Senhor Jesus para fazer coisas gloriosas que nunca foi feito na história da humanidade. Tanto os seus milagres como a proclamação do evangelho sendo feita pelo próprio Deus em pessoa. Ele diz, olha, será que quando está num casamento, seria correto os convidados dizerem, olha, não vamos comer nada nessa festa de casamento, porque a gente vai jejuar. O jejum, irmãos, como uma demonstração de tristeza e da aflição da alma. E eles, no momento do casamento, que seria um momento de alegria, inclusive os próprios judeus, eles tinham isso nos escritos dele lá, dizendo que não deveria se jejuar em um casamento, né, porque seria uma falta de respeito para com os noivos. Se você vai fazer o jejum, então você nem vai para a festa de casamento. Se for para a festa de casamento, você vai comer e você vai beber. E aí Jesus, então, irmãos, faz essa pergunta para eles, como uma demonstração de que eles não estavam entendendo nada do que Jesus estava fazendo. Apesar deles já estarem investigando Jesus, ouvindo atentamente os seus ensinamentos, para encontrar erros, sejam os fariseus, para poder ver o que há de diferente nele, seja o caso de todas as outras pessoas, as multidões, né, que não necessariamente queriam encontrar erros em Jesus, mas queriam entender aquilo que estava acontecendo. Ele diz, vocês ainda não entenderam. Porque para fazer esse tipo de pergunta, porque meus discípulos não jejuam, porque eles comem e bebem, vocês não entenderam ainda o que eu vim fazer. Apesar de Jesus já ter feito várias coisas, irmãos, apesar de Jesus já ter proclamado o evangelho de modo mais claro impossível, né, nós vimos a primeira mensagem que Jesus pregou, que está registrada no evangelho de Lucas, que está ali como um resumo, como uma declaração ali do conteúdo essencial da mensagem de Jesus, todas as vezes que ele pregava. E qual era? Hoje se cumpriu as escrituras. Eu vim para trazer libertação aos cativos. Eu vim para apregoar o ano aceitável do Senhor. Eu vim para realizar tudo o que necessitava ser realizado. Eu vim fazer isso. Então, irmãos, o momento agora é de alegria e de desfrute. Vejam que o evangelho de Lucas, eu já disse para os irmãos, é conhecido como o evangelho da alegria. Porque em todo o tempo há festas, a gente vê Jesus em vários banquetes. Em todo o tempo as parábolas, Jesus usa parábolas também para falar a respeito de festas, de casamento, de banquete. Jesus usa muito essa figura do noivo para falar a respeito dele. A gente vê canções e louvores sendo entoados desde o início do evangelho. A gente vê o louvor dos anjos quando Jesus nasceu. A gente vê o louvor de Maria, a gente vê o louvor de Isabel e a gente vê o louvor até mesmo do próprio Zacarias. A gente vê louvores e louvores. A gente vê o louvor de Simeão. A gente vê também Ana louvando a Deus. Então, é um evangelho que é marcado pelo louvor e pela alegria, justamente para comemorar a vinda e a presença de Jesus Cristo no meio do povo. Aí os judeus vêm com uma pergunta, os fariseus, juntamente com os discípulos de João Batista, vêm com esse entendimento, esse pensamento de que por que vocês não estão se entristecendo? Veja que isso destoa completamente, irmãos, de tudo que o evangelho de Lucas vem ensinar. Alegria. Alegria porque o Messias chegou. Alegria porque estamos na presença de Deus. Mas veja, Jesus ele não diz, olha, agora que eu vim, daqui para frente, então acabou o jejum. Acabou o jejum do Antigo Testamento, ninguém mais precisa jejuar, nem como uma prática regular no dia da expiação, nem em nenhum outro momento da vida vocês não precisam jejuar. Jesus não diz isso, irmãos. Pelo contrário, Jesus só fez questão de ressaltar que eles não estavam entendendo nada do evangelho, mas depois ele fala sobre a prática do jejum. Ele diz, dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. As pessoas, elas querem usar, irmãos, esse texto, essa repreensão que Jesus dá aos homens, como significando que o jejum estava abolido,
a partir de agora. Inclusive, esse versículo que nós lemos agora, eles vão dizer, olha, só no momento entre a morte e a ressurreição de Jesus, aqueles 3 dias, era o momento em que os discípulos deveriam jejuar, porque ele está dizendo, olha, o noivo vai ser arrancado, nessa palavra tirado significa vai ser arrancado de vocês. Aí diz, naquele tempo, então, jejuarão. Eles se referem como se fosse só apenas aqueles 3 dias. Mas, na verdade, irmãos, a gente vai ver que os próprios apóstolos e os discípulos do Senhor Jesus, no livro de Atos, eles praticaram o jejum. Então, não está falando a respeito apenas daqueles 3 dias. O jejum é uma prática nossa para hoje. Mas existem ocasiões em que ele deve ser praticado e ocasiões em que ele não deve ser praticado. É muito saudável, inclusive, irmãos, para a vida do cristão, praticar jejuns regulares para mortificar a sua própria carne. Veja, a Bíblia fala disso em todo o tempo, e principalmente no Novo Testamento, sobre a necessidade de nós mortificarmos a nossa carne. E o jejum certamente é um ótimo instrumento para isso. A gente vê que Jesus ele ensina no Sermão do Monte, ele ensina como nós devemos orar, e ele ensina também como nós devemos dar esmola, e ele ensina também como nós devemos jejuar. Então deve ser uma prática regular. Do mesmo jeito que nós não devemos orar de vez em quando, do mesmo jeito que nós não devemos fazer boas ações para com os homens de vez em quando, nós também não devemos jejuar, irmãos, uma vez perdida, ou não jejuarmos, pior ainda. Obviamente que a oração, ela deve ser feita com muito mais regularidade do que ajudar as pessoas necessitadas e do que jejuar. Mas isso não significa que o jejum ele deve ser escanteado na vida cristã. Nós precisamos, irmãos, talvez mais do que em qualquer outra época, foi necessário que os cristãos jejuassem, é necessário que em nossa época nós jejuemos. Porque, se nós pararmos para pensar, o jejum ele significa a mortificação da carne. Nós nunca fomos tentados de tantas formas diferentes, irmãos, na nossa carne. Nós nunca fomos envoltos a tantos confortos e tanta paz como nós vivemos em nossos dias. Veja que o pecado que é dito de Sodoma e de Gomorra, no livro de Ezequiel, irmãos, é que eles viviam em fartura de pão e o coração deles vivia muito alegre pelo conforto em que eles estavam. E isso foi que os conduziu à prática dos mais terríveis pecados. Nós devemos, irmãos, ter essa prática regular de jejuar para que nós possamos lutar e mortificar a nossa própria carne. Obviamente, a palavra de Deus não diz a frequência com que nós devemos jejuar, mas também não diz a frequência com que nós devemos orar ou ler a Bíblia. E nem por isso significa que nós devemos abandonar essas práticas. Pelo contrário, irmãos, nós devemos mortificar a nossa carne e fazer com que eu e vocês, não apenas quando estamos jejuando, mas em todos os outros momentos da vida, nós devemos viver na dependência do Senhor. Por isso, irmãos, mesmo quando nós não estamos jejuando, nós devemos fazer um uso regular da nossa alimentação. A gente não deve se alimentar como se a nossa vida dependesse disso. A gente não deve se alimentar, irmãos, como se aquilo ali é que vai trazer satisfação para o nosso coração. Muitas vezes nós fazemos isso, tanto com o alimento, como com o uso que nós fazemos de tantas outras coisas. Nós buscamos aquilo ali, como se aquilo ali pudesse satisfazer o anseio da nossa alma, como se aquilo ali é que fosse nos completar. E nós não devemos usar o alimento dessa forma. Nós não devemos, irmãos, ter essa preocupação. Tem tantas vezes na vida, irmãos, que nós não estamos contentes em apenas nos alimentarmos. Mas a gente tem que comer aquela comida que nós mais gostamos, porque nenhuma outra coisa vai trazer alegria para o nosso coração. Isso é uma demonstração, irmãos, do pecado que há em nosso coração. Não que nós não possamos fazer refeições diferenciadas, e se Deus nos der condições, façamos refeições daquilo que nós mais gostamos. Mas o nosso coração, irmãos, não deve buscar satisfação nessas coisas, senão assim como os discípulos de João Batista e os fariseus, nós estaremos mostrando que não entendemos ainda o Evangelho. Se a gente buscar satisfação, irmãos, em jejuar, isso é pecado. Mas também se eu e você a gente busca satisfação nos prazeres dessa vida, isso é um pecado muito mais terrível. Veja, obviamente os fariseus e os discípulos de João, eles claramente perderam a linha. É como se eles estivessem colocando a confiança deles no jejum. É como se eles olhassem para a salvação como pessoas que são salvas jejuam, pessoas que não são salvas não jejuam. E por isso que eles se escandalizaram com o nosso Senhor Jesus. Mas veja, é muito triste, sabe por quê, irmãos? Porque no nosso tempo, geralmente o oposto é que acontece. As pessoas que não leem a Bíblia, as pessoas que não dedicam tempo à oração e as pessoas que não dedicam tempo ao jejum, elas se acham superiores àquelas que fazem isso. Veja, de fato, há o orgulho no coração humano
de quando ele jejua, quando ele ora, quando ele lê a palavra de Deus, ele achar que ele é melhor do que as pessoas que não fazem essas coisas. O que de fato é um pecado terrível, irmãos. É uma desgraça e humilha mais o ser humano. Porque, veja, uma pessoa que jejua, uma pessoa que ora, uma pessoa que lê a palavra de Deus e se acha superior às outras, ela está mostrando que ela não está entendendo nada que ela está fazendo. Ela precisa jejuar mais, ela precisa orar mais, ela precisa ler mais a Bíblia, para que seu coração seja humilhado pelo próprio Senhor através do Espírito Santo. Mas, no nosso tempo, é muito mais fácil a gente olhar para as pessoas que fazem essas coisas. A gente diz, olha, fulano de tal, ele lê muito a Bíblia e vive desse jeito, e peca desse jeito. Fulano de tal, ele ora tanto, né, só fica falando aí da vida dele de oração e peca dessas formas. E a gente quer encontrar defeitos nos homens e associar os defeitos como a causa, a quantidade de Bíblia que eles leem, a quantidade de oração que eles fazem, ou a quantidade de jejuns que eles realizam. Veja que loucura, irmãos. Do mesmo jeito que os homens que colocam a sua confiança nisso que eles fazem estão perdidos, se eu e você, a gente acha que é superior às pessoas que estão nessas práticas, veja como perdido mais nós estamos. A forma que nós deveríamos olhar, irmãos, para as pessoas que vivem na hipocrisia, orando, lendo a Bíblia e jejuando na hipocrisia, era: Deus tem misericórdia de mim. Porque se o ser humano é capaz de ser orgulhoso e arrogante, mesmo estando diante de Deus, na prática de coisas piedosas que a palavra de Deus institui, quanto mais distante não deve estar o meu coração do Senhor, se eu nem tenho feito isso, se eu nem tenho lido a Bíblia com regularidade, se eu nem tenho orado com regularidade e se eu nem tenho jejuado. Então, irmãos, nós também não devemos achar que somos melhores porque não fazemos. Se fazer qualquer coisa não nos torna melhor do que ninguém, não fazer, irmãos, nos faz pior, porque nós temos orgulho de não praticar aquilo que a palavra de Deus ordena que nós pratiquemos. Jesus, ele disse que haverá um tempo em que o povo de Deus precisará jejuar. E também Jesus ele explica isso com uma parábola. Ele diz: ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Jesus ele pega duas imagens, dois exemplos que o pessoal na época do Senhor Jesus conhecia muito bem. Aquelas pessoas, elas viviam uma condição muito humilde, então a maioria das pessoas naquela época só possuíam uma roupa. Então o que acontecia é que quando aquela roupa rasgava, eles não iam ter dinheiro ou condições de trocar de roupa, eles tinham que remendar aquela roupa. Mas obviamente, irmãos, uma coisa lógica, que ninguém ia pegar uma roupa nova e arrancar um pedaço daquela roupa nova para poder salvar uma roupa velha. Você ia querer ficar com a roupa nova, porque aquela roupa nova ali é que vai durar mais, é que vai ser muito mais útil para você do que aquela roupa antiga. E se você tentasse fazer isso na loucura do seu pensamento, dizer, não, mas eu sou tão apegado àquela roupa velha que eu vou cortar um tecido aqui da roupa nova e vou colocar lá. O que iria acontecer, irmãos? Ia rasgar a roupa. Porque quando você fosse lavar, aquele tecido novo ele ia reagir em relação ao tecido antigo de tal modo que ia rasgar. Não só uma parte, mas você ia estragar tudo. Não só você perdeu aquele pedaço da roupa que já estava rasgado, como ia rasgar mais ainda a roupa, ou seja, você ia piorar a sua situação. Outro exemplo que Jesus dá é que você não pode pegar um vinho novo e você colocar num odre velho. O que era um odre, irmãos? Geralmente eles pegavam um animal, eles limpavam tudo que tinha dentro do animal, cortavam a cabeça do animal e eles iam usar aquilo ali como uma bolsa para poder guardar o vinho. Eles iam costurar só o couro do animal e o buraco do pescoço eles iam tampar e ia ser como se fosse o local onde eles iam usar para retirar o vinho. Só que quando o odre, o couro daquele animal estava novo, você ia colocar um vinho novo, o vinho novo, o que ele vai fazer? Ele vai fermentar, ele vai se expandir e o couro vai se expandir junto com ele. Mas se você pegar um vinho novo e você for colocar num recipiente antigo, num odre velho, o que acontece? O couro ali já está esticado. Quando você botar o vinho novo e ele começar a fermentar, ele vai estourar aquela bolsa e você vai perder tanto o vinho quanto aquela bolsa. Aquela bolsa você ainda poderia usar para poder colocar vinho velho e agora você perdeu a bolsa. E o pior de tudo, você perdeu o vinho. E o que é que Jesus está querendo dizer com isso aqui, irmãos? Há loucas interpretações que os homens fazem, né, dizendo que Jesus está justamente ao jejum, ele faz parte do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, então não deve ser mais praticado. Que nós já mostramos aqui que é uma mentira, porque os discípulos de Jesus jejuavam, né,
com regularidade, não do jeito que os fariseus fizeram, mas quando tinham momentos específicos, de necessidades específicas, eles jejuavam. A gente vê nos escritos cristãos antigos, irmãos, no Didaquê, que é um documento, que é o primeiro documento cristão conhecido como um catecismo da época, era falado ali da regularidade dos jejuns. Os discípulos já usavam o jejum como uma prática de mortificar a sua própria carne. Não é isso que Jesus está falando. Jesus também muito menos está falando que porque ele veio, o Antigo Testamento está abolido. Não é isso que Jesus está dizendo. O que é que Jesus está dizendo? Ele diz que eu e vocês, nós precisamos abandonar a nossa forma irracional e incoerente de enxergarmos a religião. E a partir da vinda de Cristo, nós devemos olhar para a religião de uma outra forma. Veja que é interessante porque olha como é que Jesus ele termina esse texto. Ele diz: pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Aqui parece que Jesus está fazendo um elogio ao vinho antigo, mas na verdade Jesus ele está citando um provérbio da época. Ele está dizendo: olha, eu estou dizendo isso, mas vocês não vão querer fazer isso. Então, vocês não vão querer abandonar a perspectiva antiga da religião de vocês para agora ver tudo de um modo novo e renovado através da minha vinda. Porque você, olha a pergunta que vocês fizeram. Eu vim aqui para trazer alegria para vocês e vocês estão perguntando por que meus discípulos não estão tristes. Vocês nunca vão querer abandonar a visão que vocês têm da religião para que vocês possam, de fato, se agarrar a mim. Jesus está fazendo uma crítica aqui a esses homens. Porque, veja, irmãos, eles não estavam apegados ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento, em local nenhum, dizia que você tinha que praticar jejum com regularidade. Não era uma ordem, um mandamento para que você pudesse cobrar de outra pessoa. Isso é justamente a raiz e a essência, irmãos, do legalismo. É quando você pega uma coisa que pode ser até boa, e você quer praticar aquilo ali de um modo regular, e você está reclamando com as outras pessoas que não estão seguindo o seu exemplo ou as suas ordens. Irmãos, eu e você, a gente pode jejuar diariamente, se assim quisermos. Embora não seja recomendado que a gente jejue no dia do Senhor, porque é um dia de alegria. A não ser em situações específicas, o dia do Senhor não deve ser escolhido como um dia para que você jejue com regularidade. Mas eu e você, a gente não pode pegar o jejum, que é uma coisa maravilhosa que Deus dá ao seu povo, para que nós possamos reconhecer as nossas fraquezas, e você impor às pessoas que elas devem praticar o jejum com a mesma regularidade que você. Obviamente, irmãos, assim como Esté, no momento específico, assim como Esdras e Neemias, no momento específico, a igreja do Senhor, o conselho da igreja, pode conclamar os irmãos para que participem de um jejum juntos, específico para uma ocasião específica, seja para a eleição de oficiais da igreja, seja por uma calamidade pública que possa estar acontecendo no nosso país ou no mundo, e nós nos reunimos e decidimos que devemos jejuar em oração por aquele caso, por aquela questão específica. Mas a gente não pode achar ou querer impor para as pessoas que elas pratiquem aquilo que não é claramente dito pela Bíblia que nós devemos fazer, com a regularidade que nós fazemos, e acharmos que as pessoas não são crentes se elas não fizerem aquilo. É isso que os fariseus estavam fazendo aqui, juntamente com os discípulos de João Batista, em relação a Jesus. E o que Jesus diz é: vocês estão tão apegados à religião antiga de vocês estão orgulhosos dela, que vocês olham e acham isso mais excelente do que tudo. Mesmo o novo sendo o próprio Filho de Deus que vem aqui, que veio trazer salvação, vocês estão tão apegados à religião de vocês, que vocês não querem abandoná-la. E veja, irmãos, isso serve para mim e para vocês também hoje. Sabe por quê? Porque, de forma geral, infelizmente, o evangelho que nós temos aprendido, que a maioria de nós aprendeu desde a infância, é um evangelho que ele é deturpado. É um evangelho que ele não corresponde ao ensino bíblico de fato. A gente está tão apegado a práticas e costumes que às vezes nos é ensinado aquilo que realmente é o que a palavra de Deus nos diz, mas a gente está tão apegado àquilo que a gente aprendeu na nossa infância, nos anos maravilhosos que nós tivemos, naquele saudosismo que nós temos da religião que nós vivemos anteriormente, que a gente se recusa a obedecer à palavra de Deus. E veja, o que Jesus está querendo dizer é que quando a gente não consegue entender as mudanças que o evangelho deve ocasionar nas nossas vidas, a gente está rejeitando, não é um mandamento, irmãos, porque nenhum mandamento foi dado por homens, mas todos os mandamentos, irmãos, que a Bíblia nos dá, são mandamentos do próprio Deus, e que refletem o caráter do próprio Deus. Deus não nos dá, irmãos, principalmente no Novo Testamento, nenhum mandamento que não reflita diretamente
a sua glória e o seu caráter. No Antigo Testamento, de fato, irmãos, existiam leis específicas para aquele povo, para ajudá-los, como se fosse rodinha da bicicleta, para ajudá-los a caminhar. Mas agora que a maturidade da igreja chegou, agora que o próprio Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, as rodinhas podem ser tiradas, mas nós não vamos abandonar a bicicleta, porque nós não precisamos mais do auxílio das rodinhas. A lei do Senhor, que é central no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, deve continuar sendo obedecida e amada e entesourada pelos cristãos. Pelo contrário, irmãos, nós devemos amar mais a lei hoje do que ela era amada no Antigo Testamento, porque nós temos uma revelação mais gloriosa dela do que foi dada a qualquer homem. Moisés, em toda a sua glória, em receber as placas, as tábuas da lei do próprio Deus, ele não tinha uma revelação do evangelho tão profunda quanto nós temos com a vinda do Senhor Jesus Cristo e com a explicação que os seus santos apóstolos deram, inspirados pelo Espírito Santo nas epístolas. Eu e você, nós devemos amar, irmãos, aquilo que nos foi dado por Deus e devemos abandonar as práticas antigas das nossas religiões humanas, aquilo que nós aprendemos, mas que não está de acordo com o ensino da verdade, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, com a palavra de Deus, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, aquilo que não condiz, aquilo que vai fazer com que, pelo contrário, a nossa religião toda ela caia por água abaixo, irmãos, ela seja rasgada e a gente fique nu diante de Deus quando fomos encontrados diante dele no dia do julgamento ou no dia da nossa morte. Veja, a religião humana é isso, a única coisa que vai acontecer com ela, irmãos. Quando o homem estiver diante de Deus, ela não vai servir para nada. Ela não vai servir para cobrir a nudez do pecado humano. Mas se nós estivermos vestidos, irmãos, com essas vestes novas que o Senhor nos dá, com essas vestiduras brancas com a qual o Evangelho nos veste, com a pureza, irmãos, que nós recebemos do Espírito Santo, que é demonstrada através das nossas práticas santas em obediência ao mandamento de Deus. Então, certamente, irmãos, isso vai ser uma demonstração de que nós entendemos a vinda de Cristo e o Evangelho. Claro, nós, assim como os fariseus, não podemos confiar na obediência aos mandamentos e nas nossas práticas, mas em obedecermos ao Senhor, nós vemos e nós mostramos às pessoas que nós temos entendido o Evangelho. Porque ninguém, irmãos, vai estar disposto a obedecer o Evangelho na sua pureza, se não for por uma transformação que o Espírito Santo ocasionou em seus corações. A gente pode obedecer a palavra de Deus, como muitos fazem, por orgulho, para se acharem superiores às outras pessoas, quando na verdade a mensagem do Evangelho é completamente contrária. O jejum, irmãos, o reconhecimento de que você não é nada. Você quer que o seu corpo sinta aquilo que sua alma deveria estar sentindo. Você está chacoalhando o seu corpo para dizer você depende de Deus. E você fica orgulhoso porque você faz isso. Deus tem misericórdia de nós. Mas também que nós não nos esquivemos de praticar o ensino bíblico. E que nós possamos mortificar a nossa carne, irmãos, para mostrarmos para nós mesmos que nós dependemos do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos então, irmãos, cantar ao nosso Deus, salmo falando sobre a beleza, a glória da sua lei.